bem, mais uma questão do Enem, agora do ano 2016, que a gente vai analisar e resolver junto com vocês. A diferença dessa questão é que ela se desenvolve em dois textos. O primeiro diz: biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o catodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. E continua o texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para a biocélula de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Aí me dá as duas semi-reações de redução com seus potenciais padrão. E continua. Nessas condições, qual o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial, DDP, de 4,4 volts? E vem com as 5 alternativas. Bem, olha só. Quando a gente fala de cálculo de DDP, duas coisas têm que ser muito bem aprendidas. São dois detalhes fundamentais. O primeiro é esse aqui. Como o enunciado, texto 2, está falando que as duas semi-reações são semi-reações de redução, portanto, os potenciais padrão também são potenciais de redução. E aí o que me interessa? Eu tenho numa pilha reações de oxirredução. Enquanto uma das semi-reações doa elétron, a outra recebe elétron. Quando ele te dá como exemplo duas semi-reações de redução, nota que as duas aqui estão ganhando elétrons. Nota que o elétron está no reagente, mais elétron, mais elétron. Então, quer dizer, elas estão ganhando. E eu não posso ter duas coisas ganhando sem ninguém para dar. Um tem que ganhar, mas outro tem que doar. Então, a primeira coisa é, a partir da análise dos potenciais padrão de redução, saber que aquele que apresentar o maior valor vai ter prioridade de se reduzir. Portanto, o de menor valor vai ter prioridade de se oxidar. Então, essa semi-reação tem que ser invertida. O acetato, que aqui é produto junto com a água, vai se transformar em reagente. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, segundo detalhe que não pode deixar de passar em branco, ou melhor, não pode passar em branco, é esse aqui, É essa tensão que eu coloco para vocês. O número de elétrons ganhos e perdidos tem que ser sempre o mesmo. Em outras palavras, se um carinha está ganhando 8, o outro tem que dar 8. Se um carinha está ganhando 20, o outro tem que doar 20. Se um ganha, outro perde a mesma quantidade de elétrons. O número de elétrons tem que ser igual. Não pode faltar nem sobrar elétron numa reação global, numa reação de uma pilha. Senão a pilha para. Ou então você vai botar elétron onde, se sobrar? Isso não pode acontecer. Portanto, nota que na primeira equação, está aqui, já invertida, uma semi-reação de oxidação, já que esse potencial era menor. Repara que eu inverti a reação e, com isso, eu mudei o sinal do potencial. Agora, ele é potencial de oxidação, já que a semi-reação é de oxidação.
Era de redução, menos 0,3 volts. É de oxidação, mais 0,3 volts. Quer dizer, você inverteu, muda o sinal. Segunda coisa, como eu falei, se o carinha aqui, agora vamos analisar aqui, porque já são as duas semi-reações certas. Uma reduzindo, outra oxidando. Uma perdendo elétrons e a outra ganhando. Nota que agora tem o mesmo número de elétrons ganhos e perdidos. Por quê? Porque aqui era 4. O cara está dando 8, esse aqui não pode receber 4. Então eu sou obrigado a multiplicar toda essa semi-reação de redução por 2. Nota que eu tinha 1 mol de O2 vezes 2, 2 mols. 4H+, vezes 2, 8 de H+. 4 elétrons sendo ganhos, 8 elétrons sendo ganhos. 2 mols de água sendo produzidos, 4 mols de água sendo produzidos. Repara que eu multipliquei tudo por 2. Porém, o potencial de redução não variou. 0,808, mais. Aqui não é igual à termoquímica, que quando você multiplica a equação termoquímica por um determinado fator, a entalpia também fica multiplicada por esse fator. O calor. Aqui não. Aqui a única coisa que acontece com o potencial é mudar o sinal quando você inverte a equação. Ponto final. Muito bem. Feito isso e atentando para o detalhe, eu começo a resolução. A primeira coisa, os potenciais dados são de redução, já vimos. Portanto, o potencial de maior valor indica a prioridade de sofrer redução, que é do O2. Ó. Ele tem o maior valor, essa semi-reação permanece, está aqui. Já o potencial de menor valor vai ter prioridade em sofrer oxidação. Se é menor e também é de semi-reação de redução, eu vou inverter e vou transformar numa semi-reação de oxidação. Mudei o sinal. Que é o acetato, é ele, ó. Ele que é o agente redutor. Ele sofre oxidação, reduzindo o oxigênio. Lembra agente oxidante, agente redutor? Ele está se oxidando. Perfeito? O acetato se oxida e ele é agente redutor, porque quando ele se oxida, ele perde 8 elétrons. Quando esses 8 elétrons são recebidos pelo oxigênio, ele está reduzindo o oxigênio. Por isso que isso aqui é uma semi-reação de redução. Perfeito isso? Muito bem. Lembra que passa de 0 a menos 2. Pronto, só para saber. Na segunda análise, eu já coloco isso pronto. O O2 sofre redução, por isso ele é o cátodo, é onde vão chegar os elétrons, ó, mais elétrons. Lembra que o polo positivo é onde você tem a baixa densidade de elétrons, é onde os elétrons vão chegar. E saem da onde? Da onde você tiver a maior concentração de elétrons, a maior densidade eletrônica. É da onde os elétrons vão sair, ó, do acetato, mais 8 elétrons. Então, enquanto quem sofre redução é o cátodo, é o polo positivo, quem sofre oxidação é o anodo, é o polo negativo. Bem, analisando agora as semi-reações prontas, redução e oxidação, a gente vai calcular DDP da biocélula unitária. E aí eu já falei que eu multipliquei por 2, por quê, né? E aí é o mesmo esquema. Já está equilibrada, o mesmo número de elétrons, e agora eu vou simplificar tudo que tiver do mesmo lado. E aí eu vou começar pelo O2. O2 na reação de redução, ele está no reagente. Na segunda equação não tem O2, então eu coloco ele aqui, ó, na reação global. Como eu não tenho como cortar, só aparece de um lado, ele vem para cá. O 8H+, aparece na primeira reação no reagente e na segunda, H+, no produto, só que 7. 8 menos 7, então sobrou 1 no reagente. Está ele aqui. E aí você tem 8 elétrons sendo recebidos na reação de redução, 8 elétrons sendo dados na reação de oxidação. Cortei e não sobrou elétron para ninguém. Lembra? O número de elétrons ganhos tem que ser igual ao número de elétrons doados? Por isso. Aí eu venho para o acetato, só tem acetato na segunda equação, no reagente, não tem mais, não tem como eliminar ele aqui aparecendo. E finalmente,
No reagente, água, uma molécula, 1 mol. E na primeira equação, 4 mols. 4 mols menos 1 mol, 3 mols que sobrou, 3 mols que sobraram no produto. E mais no produto, ó, 2 de CO2, também não tem lugar nenhum para eu simplificar. Então, minha equação global, tá, é o resultado da simplificação das duas semi-reações, de redução e de oxidação. Por que isso é importante? Porque pode ser perguntado numa prova do Enem, qual é a reação global da pilha tal. E a DDP ficou fácil. Essa eu mantive, porque eu mantive a equação. Multipliquei por 2, mas lembra que o potencial padrão não é multiplicado pelo fator. Como eu inverti essa, eu modifiquei o sinal. Era menos 0,3 para o potencial de redução e agora é mais 0,3 para o potencial de oxidação. Para calcular DDP, basta somar isso aqui. Mais 0,8 mais 0,3, DDP igual a 1,1 volts. Está aí. Acabou. Para uma biocélula unitária. Então, cada pilha produz 1,1 volts de DDP. Se eu quero produzir 4,4 volts, quantas pilhas eu vou precisar? Pô, gente boa. X vezes 1,1 é igual a 1 vezes 4,4. X igual a 4 biocélulas. Está aí, ó. Resposta letra B. Então, repara, o diferencial, a nossa diferença, é que a gente aqui está discutindo. A gente aqui está mostrando para vocês os detalhes, as coisas mais importantes. E para isso, eu tenho que me colocar no teu lugar, como estudante. Como é que eu vejo a questão? O que é mais importante para eu poder saber e poder desenvolver o meu raciocínio? Por isso que é tão fácil entender a nossa maneira de explicar. Valeu, gente boa, grande abraço e até a próxima questão.